Quando Alec Gret era apenas um garoto que passava a maior parte do tempo fazendo coisas inúteis, um mago chamativo chamado Elders se aproximou dele e perguntou se ele tinha interesse em aprender magia. No início, Alec pensou que Elders fosse um agente de Didi, mas logo percebeu que o homem realmente estava interessado em ensinar ele. Elders começou a instruir ele a lançar feitiços, imaginando os amigos que faria no futuro e como precisaria salvar eles de ataques de monstros. Graças aos métodos de ensino duros e traumáticos de Elders, Alec conseguiu aprender magia rapidamente. Mesmo assim, ficou frustrado por levar um dia inteiro para aprender apenas um feitiço, ignorando completamente as palavras de Elders de que pessoas comuns demoravam um mês para aprender o mesmo. Empolgado, Alec pediu para aprender outro feitiço, mas o mago recusou, dizendo que um por dia era suficiente. Alec ficou emburrado, e os dois decidiram passar o resto do dia pescando. Durante a pescaria, Elders elogiou o talento natural de Alec para a magia, dizendo que, mesmo sem suas lições, ele se tornaria um grande mago no futuro, e pediu que deixasse o destino guiar ele. Alec ficou surpreso com aquilo e quis saber por que Elders estava se dando ao trabalho de ensinar ele. Antes que pudesse responder, um peixe fisgou a linha de Elders, e o mago entrou em pânico, pois nunca havia pescado antes. Alec riu e o ajudou, zombando de como um mago tão habilidoso não sabia sequer pescar. A relação de mestre e aprendiz seguiu assim por um bom tempo, e Elders ensinou muito sobre magia. Porém, um dia, o mago anunciou que deixaria a capital. Alec ficou arrasado com a notícia, pois isso significava que nunca mais veria seu mestre. Elders, no entanto, deixou-lhe um último conselho. Se algum dia tivesse a oportunidade de se tornar um mago da corte, deveria recusar o cargo. Alec não entendeu o motivo e insistiu em saber por que Elders o havia ensinado magia. O mago, com um olhar triste, contou que a mãe de Alec, quando viva, lhe prestara um grande favor, e ele estava apenas retribuindo ao ensinar o filho dela. Foi a última vez que Alec viu seu mestre. Determinado, ele ingressou na Academia Real de Magia para um dia reencontrar ele. Lá, descobriu que Elders havia sido aluno da mesma instituição, se formado no topo da turma e se tornado mago da corte, mas fora expulso poucos anos depois. Então, Alec entendeu o motivo do aviso. Mesmo assim, ele decidiu ignorar o conselho e tornar-se um mago da corte para enfrentar as injustiças do Império. Com o tempo, conseguiu realizar seu objetivo, mas logo percebeu que deveria ter ouvido seu mestre. Essa lição veio de forma amarga, quando o príncipe herdeiro Regulus o expulsou de seu grupo de aventureiros no meio de uma masmorra. Surpreso, Alec perguntou o motivo, e o príncipe, com desprezo, respondeu que ele era inútil. Regulus explicou que arriscava a própria vida nas batalhas, Lene, a maga do fogo, protegia o grupo com seus feitiços, e os tanques bloqueavam os ataques inimigos enquanto Alec, na retaguarda, só lançava magias de suporte insignificantes. O príncipe declarou que não precisavam de um perdedor como ele e que sequer merecia ser chamado de mago da corte. Alec tentou se justificar, mas Regulus se recusou a ouvir ele. Lene concordou com o príncipe, chamando Alec de covarde por não ter coragem de avançar nas profundezas da masmorra, acusando-o de atrasar o grupo. Ish, em silêncio, assentiu, e Lene acrescentou que só o haviam tolerado porque o rei ordenara sua presença no grupo. Agora que o príncipe o expulsara, não havia mais razão para manter as aparências. Regulus zombou dele, insinuando que Alec só tirou as melhores notas na academia porque subornou os professores, e perguntou por que ele portava uma adaga, já que plebeus não podiam carregar armas. Alec explicou que precisariam dela no próximo nível da masmorra, mas o príncipe ficou furioso. Regulus arrancou a adaga de suas mãos, agarrou-o pela gola e gritou que ninguém em seu grupo o desobedecia. Em seguida, tomou o manto de mago da corte de Alec, dizendo que ele não o merecia. Devastado, Alec deixou a masmorra sem forças para protestar. Mesmo assim, preocupado com o grupo, ele passou a noite reunindo anotações e estratégias que poderiam ajudar Regulus a lidar com os níveis mais baixos, já que o príncipe carecia de poder mágico. No dia seguinte, foi ao palácio para entregar as anotações ao rei, mas os guardas o impediram de entrar. Informaram que ele havia sido oficialmente destituído do cargo de mago da corte e que, sendo um simples plebeu, não podia mais entrar sem permissão. Chocado, Alec tentou argumentar, mas naquele momento Lene apareceu para zombar dele. Disse friamente que ele deveria sumir e voltou para o palácio, ignorando-o. Desesperado, Alec pediu apenas que ela escutasse o que tinha a dizer. Com humildade, implorou que levasse suas anotações ao rei, lembrando que fora o próprio monarca quem o nomeara mago da corte e o designara para o grupo do príncipe. Lene pega as anotações das mãos de Alec apenas para rasgar elas e pisotear elas diante dele. Em seguida, ordena aos guardas que expulsem o plebeu, e Alec é deixado sozinho, sem esperanças e sem trabalho, no meio da cidade. É nesse momento que ele finalmente entende o que Elders quis dizer quando o aconselhou a não se tornar um mago da corte. Enquanto mergulha em seus pensamentos, uma voz familiar o chama. Alec se vira e vê uma ruiva olhando diretamente para ele, e antes que pudesse reagir, ela corre e o abraça.
Confuso, ele demora alguns segundos para compreender o que está acontecendo, até perceber que se trata de Yora, uma velha amiga dos tempos da academia. Eles se sentam para conversar e colocar o papo em dia, e Alec conta tudo o que aconteceu, sua expulsão do grupo do príncipe e a perda de seu cargo na corte. Yora fica furiosa ao ouvir aquilo, e começa a amaldiçoar o reino por discriminar plebeus e nobres. Alec tenta acalmar ela antes que alguém escute suas palavras. Quando finalmente se controla, Yora afirma que talvez tenha sido uma sorte ele ter sido demitido. Alec, já anestesiado pelos acontecimentos dos últimos dias, sequer se ofende. Então, ela o lembra de uma promessa antiga de que um dia o faria entrar para o grupo dela. Ele se recorda disso e Yora revela que veio à capital justamente para cumprir essa promessa. Levanta-se, estende a mão e o convida para explorar masmorras ao seu lado. Alec fica feliz com o convite, mas sua confiança está abalada após tudo o que aconteceu. Mesmo assim, Yora não se importa. Ela diz que só quer Alec em sua equipe e que nenhum outro mago poderia substituir ele. Tocado, ele aceita o convite sem hesitar, e Yora o recebe de braços abertos em seu grupo de rank A. No dia seguinte, Alec deixa o país junto dela e, enquanto viajam, sonha novamente com as palavras de Elders o aviso de nunca se tornar um mago da corte. Alguns dias depois, a notícia de sua partida chega até Regulus e seu grupo, mas nenhum deles parece se importar. O príncipe comenta que Alec era considerado um gênio na academia e que tinha grandes expectativas sobre ele, mas agora acha que perderam tempo. Lenny responde que logo um nobre de sangue puro entrará no grupo e eles ficarão ainda mais fortes, encerrando o assunto. Enquanto isso, Alec e Yora chegam à cidade de Fisley, famosa por suas masmorras e por ser um refúgio para aventureiros, já que ali não há distinção entre nobres e plebeus. Animada, Yora quer registrar ele como aventureiro o quanto antes, mas ao chegarem à guilda recebem uma notícia desagradável. A recepcionista informa que Alec não pode se registrar no grupo dela, pois eles exploram andares além do 30 grau, e ele precisaria ter 2 anos de registro para ser aceito. Yora perde a paciência e pede uma exceção, mas a funcionária recusa. Ela pergunta se sua amiga Kra não havia falado com a recepcionista sobre o assunto, e esta confirma, dizendo que Kra apareceu e chegou até a ameaçar o local para que aceitassem Alec, mas que estão acostumados com esse tipo de loucura e não cederam. Sem alternativas, Alec e Yora saem de mãos vazias e vão descansar em um parque público. Durante o almoço, Yora comenta que seu grupo já chegou ao 52 grau andar da masmorra e que não podem esperar 2 anos até que Alec se torne elegível. Mesmo assim, ela não desiste. Propõe que enfrentem masmorras rasas, de níveis mais baixos, como aquecimento. Alec concorda com a ideia, e os dois partem imediatamente para uma masmorra repleta de monstros insetoides. Yora utiliza magia de reforço para aumentar a velocidade de Alec e começa a se mover com agilidade, derrotando criaturas com facilidade. No entanto, logo percebem que algo está errado, o número de monstros não diminui e eles parecem ficar mais fortes. Alec concorda e deduz que há algo anormal no ninho, forçando os monstros a agirem assim, mas garante que ainda está sob controle. Continuando a luta, Yora ergue um escudo e avança para localizar o ninho, enquanto Alec a alerta sobre o risco. Ela apenas sorri e diz que isso não é nada, que ele perdeu o seu toque, pois o Alec de antigamente não teria dificuldade com criaturas desse nível. Pede que confie nela e volte a ser quem era. Essas palavras o despertam. Alec se lembra do ensinamento de Elders, o de que um dia precisaria salvar seus amigos do perigo. Inspirado, ele muda sua postura e parte para o ataque. Lança bolas de fogo, derrota diversos monstros e finaliza o restante com sua adaga. Mas então, uma enorme horda os cerca. Yora, sem se abalar, lança uma barreira ao redor deles, dando tempo para Alec preparar um feitiço de área poderosa que incinera todos os insetos de uma só vez. Quando o silêncio retorna, Yora sorri e dá um tapinha em suas costas, dizendo que ele ainda tem talento. Porém, o chão começa a tremer de repente. Uma fenda se abre e de dentro dela surge uma gigantesca minhoca monstruosa que avança direto sobre Yora, quase a engolindo inteira. Alec diz a ela que vai salvar ela e que tudo o que precisa fazer é ativar seu escudo. Yora confia totalmente nele e conjura sua magia de proteção enquanto Alec invoca uma serpente de fogo que ataca a minhoca gigante, reduzindo-a a cinzas. Yora sai completamente ilesa das chamas e, ao pousar no chão, corre na direção de Alec. Ela sorri e diz que ele continua sendo o mago de ataque mais forte que conhece e que aquela batalha a fez lembrar dos tempos da academia. Naquela época, eles haviam enfrentado um dragão de 5 cabeças, tão resistente que nenhuma de suas armas conseguia causar dano. No entanto, Alec havia destruído a criatura com um único feitiço. Graças a isso, conseguiram limpar o 68 grau andar da masmorra e estabelecer um novo recorde na academia. Quando destruíram o chefe do nível 68 e retornaram para a academia de magia, Alec e seu grupo foram recebidos como os melhores estudantes que a instituição havia visto em muitos anos. Até mesmo sua instrutora, Rosie, percebeu que havia algo especial naqueles 4 alunos, uma sinergia incomum,
uma harmonia quase instintiva entre eles, como se suas magias e personalidades tivessem nascido para se complementar. Voltaram das masmorras com o corpo coberto de ferimentos, mas com sorrisos largos no rosto, pois haviam superado o recorde de todos os tempos, conquistando e ultrapassando o 68-grau andar da masmorra. E não apenas quebraram o recorde, destruíram-no completamente, já que o antigo grupo mais forte só havia conseguido chegar até o 32-grau andar. No dia da formatura, Rose divulgou as pontuações finais. Rain ficou em quarto lugar, seguida por Kra em terceiro, Iora em segundo e Alec em primeiro, o melhor aluno da história recente da academia, o orador da turma. Naquela época, estavam cheios de alegria e esperança, brincando com sua professora e levando broncas por isso. Quando deixaram a academia juntos, os outros estudantes os observavam com inveja, acreditando estar testemunhando a formação de um dos grupos mais lendários que o mundo mágico já veria. No entanto, ninguém imaginava que Alec, o mais promissor entre eles, logo decidiria abandonar a vida de aventureiro para se tornar um mago da corte. A notícia deixou seus companheiros surpresos, mas eles entenderam. O trabalho de mago da corte era mais seguro e bem pago, embora desanimados, não o culparam. Iora, porém, fez uma promessa de que um dia voltariam a lutar lado a lado. No presente, essa promessa parecia enfim se cumprir. Alec e Iora celebravam juntos em um bar, mas bastou um copo de bebida para Iora desmaiar completamente. Antes disso, ela ficou furiosa por ainda não poder explorar as masmorras mais profundas, até que o álcool venceu e ela adormeceu ali mesmo sobre o banco. Alec apenas riu, lembrando-se de como ela era idêntica aos tempos da academia, impulsiva, intensa e com um coração puro. Colocou seu casaco sobre ela para que dormisse aquecida, mas um sujeito dentro do bar não gostou da cena. O homem se aproximou zombando de Alec, chamando-o de fracote, um beta. Alec o ignorou completamente, percebendo que o sujeito era apenas mais um daqueles fanáticos por Andrew Tattertot. Irritado com o desprezo, o homem ergueu uma garrafa para quebrar ela na cabeça de Alec. Mas, sem o menor esforço, Alec invocou um escudo de mana e bloqueou o ataque antes de se virar calmamente. O homem sorriu, satisfeito por ter conseguido a atenção. Disse que sabia que Alec havia sido um mago da corte e fingiu se surpreender ao ver alguém tão elitizado tentando ser aventureiro. A mudança repentina de atitude o deixou confuso, mas o que o surpreendeu de verdade foi o sujeito tirar um cartão do bolso, um passe de aventureiro e colocar ele sobre a mesa diante dele. Alec, intrigado, perguntou o que aquilo significava. O homem explicou que era um presente de desculpas por ter testado ele com a garrafa, mas que havia uma condição. Alec teria de mostrar sua magia se quisesse ficar com o passe. Antes que pudesse responder, Iora acordou meio grogue e o chamou de mestre da guilda, deixando Alec completamente sem palavras. Por que o mestre da guilda o testaria daquela forma? O homem, tranquilo, entregou o passe e os levou para o campo de treinamento subterrâneo. Disse que ali testava os grupos que queriam subir de nível e que seria ali que Alec mostraria sua força. Iora tentou argumentar que talvez não fosse o melhor momento, já que Alec havia bebido, mas ele garantiu que ainda tinha mana suficiente para lutar. O homem, então, se apresentou formalmente como Levi, e o nome imediatamente despertou algo na memória de Alec. Levi era um mago lendário, ex-líder de um grupo de rank S. O mestre apenas riu, dizendo que aquilo já fazia parte de um passado distante, e explicou as regras. Alec só precisava impressionar ele com sua magia, simples assim. Ambos se prepararam para o duelo, e Alec tomou a iniciativa lançando um poderoso feitiço de trovão. Levi desviou com facilidade e contra-atacou com magia de água, disparando esferas líquidas como se fossem balões. Alec esquivou-se, percebendo que o oponente tinha vantagem de alcance, então decidiu mudar de estratégia e aproximar o combate. Mas, para sua surpresa, Levi não recuou, bateu os punhos no chão e reforçou o próprio corpo com magia de aumento, ficando absurdamente rápido. Avançou contra Alec, desviou no último instante e começou a girar ao seu redor em alta velocidade, desferindo um soco devastador que Alec só conseguiu bloquear com um escudo de mana. O escudo, contudo, se despedaçou com o impacto, arremessando Alec contra a parede. Levi ficou impressionado com sua resistência, afirmando que poucos sobreviveriam a um golpe daqueles. Ainda assim, Alec se levantou da nuvem de poeira, firme e sereno, dizendo que Levi era, de fato, um verdadeiro aventureiro de rank S. A atitude calma do jovem o deixou intrigado. Ele esperava que Alec estivesse apavorado, mas, em vez disso, ouviu dele algo inesperado. Alec afirmou que vinha esquecendo que já não era mais um mago da corte, limitado por regras e restrito apenas à magia defensiva. Agora, estava livre e pronto para mostrar o que realmente sabia fazer. Como agora ele não está mais preso a nenhuma regra, pode finalmente se soltar e usar todo o seu arsenal de ataques mágicos. Levi ri ao ouvir isso e o desafia a vir com tudo o que tem. Alec ergue seu bastão novamente, mas desta vez o transforma em uma lâmina mágica. Levi se prepara para seus ataques e lança novamente suas esferas d'água, mas Alec consegue desviar da primeira e corta a segunda com precisão.
Ele finge estar indo para o ataque direto, forçando Levi a responder na mesma intensidade, mas tudo fazia parte de um plano. Quando Levi usa sua magia de reforço e avança contra Alec, este ativa uma armadilha que explode em um relâmpago antes de atravessar ele com um golpe rápido. Levi fica parado por alguns segundos, impressionado, admitindo que Alec realmente é algo fora do comum, já que conseguiu sobrepujar sua magia. No entanto, para surpresa de Alec, Levi ainda não terminou e ativa sua carta secreta. Ele invoca manoplas mágicas cobertas por escamas de dragão, que aumentam enormemente sua força. Com todo esse poder, ele parte para cima de Alec, que mal consegue desviar do golpe, criando uma cratera no chão. Mesmo assim, Alec não recua e lança um feitiço de raio contra ele, mas Levi simplesmente ignora o ataque, avançando sem se abalar. Levi continua a pressionar e tenta acertar outro soco devastador que Alec bloqueia com seu escudo de mana, embora acabe sendo empurrado para trás. Ele começa a pensar em uma estratégia melhor para enfrentar aquele monstro, mas Levi revela mais truques, ativando uma habilidade especial de suas manoplas que cura instantaneamente seus ferimentos. Alec percebe que quanto mais a luta se prolonga, menores são suas chances de vitória, então decide partir para o ataque. Ele começa a golpear Levi com uma série de cortes rápidos, mas o Guildmaster bloqueia todos com facilidade, provocando-o a lutar de verdade. Alec responde com provocações próprias, irritando ainda mais Levi, que tenta desferir um soco poderoso, mas Alec desvia e encontra uma brecha para atacar. O golpe o deixa furioso, e ele investe com ainda mais força, acertando a parede quando Alec habilmente se esquiva por baixo. Levi, sem dar espaço para respirar, tenta mais um ataque, mas Alec bloqueia e tenta o golpe final. Para sua surpresa, o Guildmaster é muito mais resistente do que aparenta e absorve o dano antes de tentar um golpe duplo com ambas as mãos, levantando uma nuvem de poeira no ar. Quando ela se dissipa, Alec surge ileso e tenta novamente atacar Levi, mas desta vez, quando desfere o golpe, seu bastão perde o brilho e ele desaba inconsciente no chão, completamente esgotado de mana. Yora corre até ele e usa sua magia de regeneração para curar ele. De repente, Rain aparece no campo de treinamento e começa a zombar de Levi por ter usado sua técnica mais poderosa contra alguém de nível inferior. Levi, irritado, manda que ele cale a boca, dizendo que apenas estava testando os limites de Alec e que ele teria passado de qualquer forma. Rain carrega Alec para um quarto para descansar, enquanto fica ali sentado conversando com Yora. Eles comentam sobre quanto tempo faz desde que estiveram juntos daquele jeito. Então, a recepcionista entra apressada, dizendo que precisa urgentemente do Guildmaster. Levi a agarra pelo rosto e a arrasta para fora, enquanto Rain pega algumas garrafas de bebida e pede para Yora contar tudo o que aconteceu com Alec. Quando ela termina, Rain está tremendo de raiva ao saber que o antigo grupo de Alec o fazia carregar todo o equipamento, cuidar do inventário, o impedia de usar qualquer magia ofensiva e nem sequer o deixava portar uma adaga. Ele então pergunta a Yora como Alec conseguiu usar magia defensiva, já que essa sempre foi sua especialidade na academia. Yora explica que ele aprendeu do zero, treinando incansavelmente até se tornar quase tão bom quanto ela. Rain fica indignado ao perceber que, mesmo após cuidar do príncipe herdeiro por tanto tempo, Alec ainda foi banido e chamado de inútil. De raiva, ele acaba quebrando a garrafa em suas mãos, o que desperta Alec. Surpreso ao ver Rain ali, Alec logo é informado por Yora de que o Guildmaster lhe concedeu o passe, o que o deixa extremamente feliz, pois agora o grupo poderá explorar masmorras de níveis mais altos. No entanto, Rain diz que antes disso há algo mais importante a fazer: vingança. Alec não entende o que ele quer dizer, então Rain explica que planeja invadir o palácio e dar uma lição no príncipe e em seu grupo. Alec se recusa imediatamente, lembrando que lutar contra outras equipes é estritamente proibido. Ele coloca a mão no ombro de Rain e diz que apenas se divertir nas aventuras já será o suficiente, pois não se importa mais com o que aconteceu na corte. Mas Rain tem outra ideia. Ele diz que tudo o que precisam fazer é se tornar o grupo mais forte do mundo, o que certamente deixaria o príncipe furioso. E quando o reino precisar de ajuda, poderão recusar olhando diretamente para ele. Alec acha essa a melhor solução possível e concorda. Enquanto isso, em outra sala, uma aventureira de rank S chamada Krista está gravemente ferida, ofegante, enquanto a recepcionista tenta enfaixar ela. O Guildmaster observa, preocupado, pois se até uma equipe de rank S está em apuros, isso significa que toda a guilda está em perigo. Krista explica que seu grupo ainda está preso e precisa de toda a ajuda possível. Levi convoca imediatamente uma reunião de emergência com todos os aventureiros de rank A, anunciando que partirão em uma missão de resgate no 64 grau andar. De volta ao quarto de Alec, ele reencontra Kraa após muito tempo e percebe que suas duas personalidades parecem ter se desenvolvido de maneira bem peculiar. Ela pergunta por que ele não está na reunião, mas Alec responde que não é um aventureiro de rank A, então preferiu ficar para trás.
Kra imediatamente lança um feitiço de cura que regenera Alec completamente em um instante, o que o faz se perguntar por que diabos estavam usando bandagens em Krista se poderiam simplesmente lançar magia de cura. De qualquer forma, Yora e Rain entram no quarto logo depois, e Rain começa a gritar de empolgação, anunciando que irão participar de uma missão de resgate. Eles explicam a Alec o que está acontecendo. O andar da masmorra em questão é diferente dos outros, pois a magia não funciona ali, o que significa que eles dependerão apenas de poções e esquivas. Como o grupo de Rank S foi completamente dizimado, Krista acabou sendo enviada sozinha para pedir ajuda. Alec pergunta a Kra se ela está confortável em lutar em um ambiente onde sua magia de cura não funciona, e ela responde irritada que era contra a ideia desde o início, mas o idiota do Ren usou seu voto de veto para forçar a entrada na masmorra. Os dois começam a discutir até que Yora interrompe, dizendo que cabe a Alec decidir se vão ou não, já que ele terá o trabalho mais difícil, enfrentar o chefe principal do andar. Alec aceita a missão, e logo o grupo parte em direção à masmorra. Diante do portão de entrada, Rain declara que aquele seria o início da lenda do grupo deles. Ao atravessarem o portal, eles sentem a barreira mágica que anula feitiços de cura, forçando-os a depender apenas de poções e reflexos rápidos para sobreviver. O andar onde o grupo de Krista está preso é o 64, mas antes de chegarem lá, precisariam limpar os níveis anteriores e derrotar todos os chefes intermediários. Rain percebe que isso levaria tempo demais, mas Yora revela um cristal mágico que Krista havia lhes dado, capaz de teleportar eles diretamente ao 64 grau andar. Alec entende de imediato que aquilo é um item raríssimo e valiosíssimo, mas Krista estava mais preocupada em salvar sua equipe do que em guardar relíquias. Yora explica que o chefe daquele andar é uma criatura morta-viva, o que torna Kra quase inútil na luta, já que suas magias de cura não têm efeito. Como Yora é uma maga de suporte, o peso da batalha recairia sobre Alec. Rain aconselha Alec a economizar sua mana e deixar ele cuidar dos inimigos menores, pois seria perigoso enfrentar o chefe esgotado. Kra os alerta de que, a partir daquele ponto, estariam literalmente lutando contra a morte em si, e que deviam levar tudo a sério, já que até um grupo de Rank S havia sido destruído ali. Mas, em vez de se assustar, Rain fica ainda mais empolgado, gritando que a verdadeira história da lendária equipe deles começava agora. Com isso, Yora lança o cristal mágico ao ar, e eles são imediatamente teleportados para o interior do 64 grau andar. O grupo se vê em uma caverna escura e úmida, e logo uma legião de esqueletos armados com espadas e escudos se ergue das sombras. Rain, sem hesitar, desembainha sua lança e parte para o ataque, destruindo inimigos com golpes rápidos e precisos, enquanto ri, dizendo que aquele andar parecia fácil demais. Mais esqueletos surgem do nada e avançam sobre eles, mas Rain continua lutando sem medo, atacando tudo que se move. Yora, preocupada, corre atrás dele para manter ele dentro do alcance de sua magia de suporte. Alec observa com Kraia, que comenta que Rain deve ficar bem, já que empunha um artefato lendário, a Lança Negra Perfurante, praticamente indestrutível e sempre afiada. Alec ri, chamando-o de um idiota com sorte. Ele pergunta se Rain precisa de ajuda, mas o guerreiro responde que aquilo é brincadeira de criança, continuando a esmagar todos os inimigos ao redor. Alec sorri e avança junto com ele, quando de repente sente uma presença estranha atrás de si. Instintivamente, lança um relâmpago na direção do vazio. Quando a fumaça se dissipa, não há nada ali, e ele fica confuso, achando que imaginou coisas. Ele comenta com Yora que sentiu algo nas sombras, mas talvez tenha sido um engano. Ainda assim, decide verificar e, sem hesitar, puxa sua espada e avança, desferindo um golpe no ar. A lâmina colide com algo invisível, o golpe é bloqueado, e uma figura sombria se revela, o próprio ceifador. Rain sorri, dizendo que Alec não estava tão enferrujado quanto parecia, e que já sabia da presença do inimigo invisível, mas que não era bom em lidar com esse tipo de oponente. O ceifador contra-ataca, empurrando Alec para trás, mas ele desvia e retorna para o lado de Rain. Nesse instante, Alec percebe que Rain realmente confia nele e que estão lutando como verdadeiros companheiros, algo que não sentia havia anos. Com essa sensação renovada, ele concentra toda a sua mana, salta no ar e corta o ceifador em um golpe só, destruindo-o completamente. Alec se volta para Yora e pergunta se ela também sabia daquilo, e ela se desculpa, dizendo que foi ideia de Rain manter segredo. Kra confirma e manda Alec resolver as contas com ele depois. Alec sorri e promete retribuir o favor um dia, e Rain responde que antes eles precisam sair vivos daquela masmorra. Os 4 amigos se reúnem novamente, firmes e determinados. Alec e Rain avançam lado a lado contra os esqueletos, cortando e destruindo tudo em seu caminho, enquanto Yora reforça suas defesas e os protege com feitiços. Rain se sente invencível, movendo-se com elegância e precisão, rindo alto enquanto derruba cada inimigo que ousa cruzar seu caminho. Enquanto Karaja usava sua precisão impecável com o arco para lidar com os esqueletos que tentavam surpreender eles por trás, Rain foi forçada a se defender com seu cajado mágico,
As ondas de inimigos pareciam intermináveis, o que levou Alec a chamar eles de volta, dizendo que acabaria com todos de uma vez. Seus companheiros imediatamente se agruparam atrás dele, e Alec lançou uma poderosa magia de raio que iluminou toda a área, reduzindo os esqueletos a cinzas carbonizadas. Quando a poeira baixou e estavam seguros, Rain se virou para Alec e perguntou por que ele estava usando apenas o feitiço de trovão, já que na época da academia ele dominava diversos tipos de magias ofensivas. Alec, sem hesitar, deu uma desculpa e disse que o trovão era o feitiço mais rápido de conjurar, por isso o estava usando. No entanto, Rain percebeu que ele escondia algo, mas decidiu não insistir, pois estavam com pressa. De repente, um rugido monstruoso ecoou à frente, e todos presumiram que haviam chegado à sala do chefe. Rain imediatamente se preparou e, com o auxílio do feitiço de reforço de Yora, disparou em velocidade impressionante em direção ao som. Alec ficou admirado tanto com a magia de Yora quanto com a velocidade de Rain, e junto das outras duas garotas, seguiu o grupo pelo túnel até chegar a uma grande abertura. Lá, encontraram Rain sentado em um penhasco, observando um monstro gigante perseguir um aventureiro de cabelo em corte tigela que corria desesperadamente. Alec quis salvar ele de imediato, mas Rain não demonstrou o menor interesse, dizendo que o mago que corria era Loki, o maior encrenqueiro do grupo Recroma. Krasia concordou, comentando que Loki era um mago de suporte muito ardiloso. Alec ficou em choque, enquanto via Loki correr pateticamente, gritando para que Rain o ajudasse, prometendo assombrar ele todos os dias caso morresse ali. Rain, impassível, apenas observava. Mas quando Loki tropeçou e caiu, ficando vulnerável ao ataque do monstro, Alec se preparou para intervir. No entanto, Praguera o segurou, dizendo para esperar e observar. Para surpresa de Alec, um feitiço de armadilha se ativou debaixo do monstro, explodindo-o com lava. Kra explicou que Loki era realmente engenhoso com magias de armadilha. O monstro cambaleou e acabou acionando outra armadilha, sendo atingido por várias explosões de fogo. Loki começou a rir, zombando da criatura e chamando-a de idiota por cair em um truque tão óbvio. Mas seu riso durou pouco, o monstro enfurecido começou a reunir energia mágica para lançar um ataque devastador. Loki, desesperado, percebeu que seria morto, mas foi salvo por Rain no último instante. Ele mal podia acreditar que ainda estava vivo, enquanto Alec e as garotas desciam para enfrentar o inimigo. O monstro tentou atacar Alec, mas Yora rapidamente ergueu um escudo mágico, protegendo-o. Alec tentou lançar outro raio, mas a criatura desviou e correu diretamente em direção a Rain e Loki. Alec gritou para alertar eles e lançou outro feitiço de trovão, acertando o monstro de frente. Contudo, ao dissipar a fumaça, percebeu que o golpe não fora forte o suficiente. O monstro continuou avançando, e Rain, vendo que seria alcançado, tomou uma decisão arriscada, correu por entre as pernas da criatura, confundindo-a, e arremessou Loki em direção a Krisha, que o agarrou, caindo junto com ele. Yora ordenou que Kraria levasse Loki para o penhasco, enquanto eles lidariam com o monstro. Rain então empunhou sua lança, pronto para o ataque final. Esperaram até Kra garantir a segurança de Loki, e então se prepararam para o confronto decisivo. Yora lançou um feitiço de aprimoramento, aumentando todos os atributos de Rain, que avançou com agilidade, desviando dos golpes e saltando para desferir uma poderosa estocada no rosto do monstro. No entanto, a criatura era muito mais resistente do que parecia, ela sacudiu Rain com violência, arremessando-o ao chão. Yora correu em seu auxílio, mas o monstro tentou esmagar ele. Felizmente, ela conseguiu erguer seu escudo a tempo, bloqueando o golpe e dando a Rain a chance de se levantar. Enquanto isso, Alec começou a se mover como um maestro, formando 5 círculos mágicos ao redor da criatura. Loki, observando, comentou que criar 3 já era algo extremamente difícil, e que fazer 5 ao mesmo tempo era coisa de gênio. Krager respondeu calmamente que Alec podia fazer muito mais. Para o espanto de Loki, Alec conjurou 20 círculos mágicos simultaneamente. O monstro tentou avançar, mas Rain saltou sobre seu corpo e o perfurou na cauda, ganhando tempo para Alec concluir sua magia. Quando saltou de volta ao chão, Alec finalizou o feitiço e lançou uma poderosa combinação de magias elétricas, que eletrocutou e paralisou a criatura. Mesmo assim, o monstro conseguiu se mover e evitou o golpe final. Ele começou a concentrar energia para lançar seu próprio ataque mágico, mas Kraa o cegou temporariamente com um feitiço. Aproveitando a brecha, Yora conjurou correntes mágicas gigantes que o prenderam no lugar. Rain aproveitou o momento, arremessando sua lança como um dardo, atravessando a cabeça do monstro, enquanto Alec preparava o feitiço que finalmente encerraria a batalha. Para surpresa de todos, o monstro ainda consegue se mover e decide lançar novamente seu poderoso feitiço explosivo. Mas Alec permanece firme, sem medo algum, preparando uma magia que apenas 2 pessoas em todo o mundo conhecem. Uma delas é seu mestre, Elders, o criador do feitiço, e a outra é ele próprio, que o aprendeu diretamente com o mentor. No instante em que o monstro dispara seu ataque mágico, Alec contra-ataca utilizando magia de reflexão, devolvendo o feitiço com o dobro da força.
Mesmo assim, o monstro se prova incrivelmente resistente, conseguindo sobreviver, ainda que por um fio. Quase sem forças, ele tenta lançar o feitiço mais uma vez, mas desta vez, Alec combina sua magia de reflexão com a criação de múltiplos círculos mágicos, envolvendo a criatura em um inferno colossal, reduzindo-a a cinzas, enquanto Rain aproveita o momento e finaliza o trabalho cortando a cabeça do monstro ao meio. Com a vitória garantida, o grupo começa a comemorar, mas Loki interrompe a celebração, agradecendo Alec pela ajuda e dizendo que o conhece por ser o antigo mago da corte. Alec responde calmamente que abandonou esse cargo, e Loki comenta que isso é uma grande perda para o príncipe e seu grupo. Em seguida, ele solta uma revelação chocante: o monstro que acabaram de derrotar não era o verdadeiro chefe do andar, mas apenas um subchefe que, por burrice, o perseguiu e acabou ficando isolado. O grupo fica em choque com a notícia, imaginando quão poderoso deve ser o verdadeiro chefe se o subchefe já lhes deu tanto trabalho. Loki então explica que o subchefe é, na verdade, um necromante disfarçado de cavaleiro em armadura negra e que ataques físicos não são muito eficazes contra ele, servindo apenas para ganhar tempo. Ele então se volta para Alec e lhe entrega uma varinha mágica com uma cruz na ponta. Alec parece reconhecer o artefato, e Loki revela que se trata de uma relíquia antiga. Assim que Alec a segura, a varinha se transforma em uma espada mágica. Rain, desconfiado, questiona por que Loki daria algo tão valioso de forma tão simples, mas o mago apenas ri, explicando que sua verdadeira intenção é usar Alec como isca na linha de frente. O grupo fica confuso e surpreso com a proposta, mas Loki esclarece seu plano. Como Alec parece um mago fraco, o chefe provavelmente o veria como um alvo fácil, o que permitiria que o grupo o atraísse para uma armadilha. Assim, poderiam emboscar o inimigo e conquistar a glória de derrotar um monstro de rank S. O príncipe e seu grupo também estão em uma masmorra, no outro lado do continente. No entanto, ao contrário de Alec e de seu grupo, que avançam habilmente pelas cavernas derrotando inimigos muito mais fortes do que eles, o príncipe e seus companheiros parecem um bando de novatos correndo desesperados pelas passagens subterrâneas, enquanto tentam escapar de uma horda de monstros em forma de lagarta. O príncipe está confuso, pois alguns meses atrás essas criaturas de baixo nível não passariam de um simples aquecimento para ele, mas agora elas parecem incrivelmente difíceis de enfrentar. Furioso, ele grita para que sua maga use magia ofensiva contra os monstros, mas a garota está tão apavorada que mal consegue se mover, começando a chorar de medo. Irritado com a covardia do grupo, o príncipe os chama de inúteis e decide enfrentar os monstros sozinho. Ele promete derrotar eles com um único golpe de espada, mas ao atacar, sua lâmina ricocheteia na pele dura da criatura, deixando-o completamente abalado. Sem dar tempo para reagir, o monstro o acerta com uma patada violenta, derrubando-o no chão e forçando seus companheiros a carregar ele para escapar. Enquanto foge nos ombros de um de seus aliados, o príncipe sente que algo está errado. Seu corpo parece pesado, seus movimentos lentos e sua espada difícil de empunhar. Então, ele percebe que tudo começou depois que expulsou Alec de seu grupo. Alec era um mago da corte talentoso, capaz de usar magia de apoio com tanta naturalidade e eficiência que o príncipe e seus aliados acreditavam ser fortes por conta própria. Na realidade, suas habilidades estavam sendo enormemente amplificadas por Alec. O príncipe, no entanto, se recusa a acreditar nisso e conclui que Alec deve ter amaldiçoado ele por vingança. De volta ao palácio, ele é tratado pelos médicos e, logo depois, chama seu mago pessoal, Vogan, para verificar que tipo de maldição o aflige. Após examinar ele cuidadosamente, Vogan revela que o príncipe não está amaldiçoado. O príncipe, incrédulo, exige que ele verifique novamente, dizendo que é impossível ter tanta dificuldade contra monstros de nível 30, considerando que já havia superado o andar 40. Vogan pensa por um instante e responde que talvez o problema seja a ausência de magia de suporte. O comentário fere o orgulho do príncipe, que responde arrogantemente que não precisa desse tipo de magia inútil, algo que apenas aventureiros fracos utilizam. Vogan, que conhece a ignorância do príncipe, decide não discutir. Em vez disso, pergunta se Alec não havia avisado que o andar 30 seria difícil, já que reforços mágicos não funcionam naquele nível. O príncipe responde com desdém, dizendo que Alec era apenas um plebeu e que não sabia de nada. Vogan, contudo, duvida disso. Ele menciona que Alec fazia parte do lendário grupo que quebrou todos os recordes e chegou até o andar 68 antes da formatura. O príncipe ri, zombando da ideia de que um plebeu pudesse conseguir algo tão grandioso, afirmando que essas histórias são inventadas pelos camponeses para se sentirem melhores consigo mesmos. Percebendo que é inútil discutir com alguém tão tolo, Vogan se cala. Porém, antes que possa dizer qualquer coisa, um mensageiro entra na sala e informa que o rei deseja ver ele imediatamente para tratar de um assunto relacionado a Alec, o antigo mago da corte. O príncipe se levanta e segue para o salão real, acompanhado por Vogan. Lá, ele encontra seu pai sentado no trono e pergunta o motivo da convocação. O rei então pergunta se ele se lembra de um mago da corte chamado Elders.
O príncipe admite que não, pois era muito jovem na época. O rei explica que, há muito tempo, um nobre chamado Elders se tornou mago da corte graças à influência de sua família. Contudo, Elders era diferente dos magos anteriores. Ele se opunha firmemente à discriminação e dizia que o reino precisava mudar. Enfurecido por tal afronta, o rei acabou banindo-o e retirando-lhe todos os títulos e o nome da família. O príncipe ri, dizendo que o mago mereceu seu destino, pois nem mesmo um nobre deveria se dirigir a um rei dessa forma. O rei, porém, o encara com tristeza e revela que Elders era especial. Após ser expulso, ele se matriculou na Academia de Magia como plebeu, destacou-se em todas as disciplinas e se formou como o melhor aluno de sua turma. Por conta de seu mérito, foi novamente escolhido como mago da corte, dessa vez por suas habilidades, não por sua linhagem. O rei conta que Elders insistiu por anos para que os comuns fossem tratados melhor, já que muitos deles possuíam talentos extraordinários, um deles, inclusive, havia salvado sua vida. O rei, entretanto, jamais o ouviu, e um dia Elders simplesmente desapareceu. Confuso e impaciente, o príncipe pergunta por que o rei está contando tudo aquilo. Finalmente, o rei revela sua intenção, reformar o reino, pois eles precisam de plebeus talentosos como Alec. O príncipe se enfurece, afirmando que Alec era um inútil. O rei então apresenta um pergaminho rasgado deixado por Alec, contendo um mapa detalhado do 30-grau andar da masmorra, com a localização de cada monstro e as estratégias precisas para vencer eles. Ele explica que apenas alguém que tenha explorado o andar inúmeras vezes poderia registrar tamanha quantidade de detalhes. O príncipe fica chocado e diz a seu pai que não podem pedir ajuda a um plebeu, pois isso vai contra tudo o que ele aprendeu desde criança, ensinado pelo próprio rei. Diante disso, o rei abaixa a cabeça envergonhado, admitindo que suas antigas convicções estavam erradas em muitos aspectos, mas que pretende corrigir seus erros um a um. Ele afirma que, a partir daquele momento, as pessoas seriam avaliadas por suas habilidades e força, e não mais por sua posição social ou nascimento. O príncipe encara o pai, incrédulo, e então se retira do salão real, alegando estar doente. Enquanto isso, na masmorra principal, Loki ainda discute com os outros sobre como lidar com o chefe do andar. Ele diz a Alec para usar apenas a espada que lhe deu e não lançar nenhum feitiço ofensivo. Alec, confuso, questiona o plano, lembrando que o monstro é imune a ataques físicos, então qual seria o sentido de usar uma espada contra ele? Raja então percebe a intenção de Loki, enganar o monstro, fazendo-o acreditar que Alec é apenas um espadachim e não um mago, o que o faria baixar a guarda. No entanto, ela não entende por que isso funcionaria, já que monstros normalmente não pensam tanto e atacam qualquer coisa que apareça diante deles. Loki, porém, sorri e explica que aquele monstro é diferente e inteligente, capaz de planejar seus movimentos e, além disso, um mestre espadachim. Essa revelação surpreende Alec, mas também desperta sua curiosidade, pois ele quer ver com os próprios olhos uma criatura tão poderosa. Eles concordam com o plano, mas o chefe do andar ainda está distante, e chegar até ele levaria tempo. Loki, contudo, revela sua solução. Eles irão se teletransportar até lá. Iora se assusta, dizendo que a magia de teletransporte é um segredo de Estado, usada apenas pelos altos oficiais de um país. Rain, entretanto, conhece bem Loki, e sabe que alguém como ele provavelmente roubou o feitiço sem dificuldades. Loki começa a desenhar o círculo mágico enquanto Alec conversa com Iora sobre como colocarão toda a culpa nele caso algo dê errado. Alec ainda está indeciso sobre confiar ou não em Loki, mas Iora diz que, embora ele não seja confiável, é eficiente há 2 anos. Loki liderou uma expedição em uma masmorra de alto nível e conseguiu limpar ela sem nenhuma baixa. Alec se impressiona, e Iora acrescenta que o líder do grupo de Loki é conhecido por ser uma boa pessoa, o que tranquiliza um pouco Alec, que se levanta sorrindo, pronto para a batalha final. Quando o círculo mágico fica pronto, todos se posicionam sobre ele, e o chão começa a brilhar em tons de roxo. Iora observa, maravilhada, enquanto Loki de fato executa o feitiço de teletransporte. Ele os alerta para se prepararem, pois serão transportados diretamente para a sala do chefe. Num piscar de olhos, o grupo cai sobre Ren, e logo se vê diante de um imenso cavaleiro negro, que luta contra outro grupo de 3 aventureiros. O mago do grupo adversário grita para uma garota correr e buscar reforços, pois precisariam de um mago de rank A ou superior para sair vivos dali. A garota foge enquanto o outro guerreiro tenta atacar o cavaleiro, sendo facilmente bloqueado. Os feitiços de fogo do mago mau arranham a armadura da criatura, fazendo o elfo perceber que está completamente superado. Antes que pudessem traçar um plano, Rain avança com velocidade impressionante, cravando sua lança contra o cavaleiro, que bloqueia o golpe e o empurra de volta. Rain fica empolgado, percebendo o quão poderoso o inimigo é. Alec tenta um ataque furtivo pelas costas, mas o cavaleiro salta e desvia do golpe. O chefe então parte para cima dos novos oponentes,
engajando-se em uma intensa troca de golpes com Alec e Rain, enquanto Kra e Locke resgatam os outros dois aventureiros. O cavaleiro não mostra sinais de fraqueza, forçando-os a recuar com sua sequência incessante de espadadas, que começa a exaurir as forças de Alec e Rain. Rain decide tentar uma nova estratégia. Ele investe contra o cavaleiro com a espada erguida e, como previsto, o inimigo salta para evitar o golpe. Nesse instante, Rain finca sua capa no chão com a ponta da lança, prendendo o cavaleiro e abrindo uma brecha para Alec. Aproveitando o momento, Alec desfere um único golpe preciso que decapita o cavaleiro, cujo corpo cai pesadamente no chão. Porém, antes que pudessem comemorar, o cavaleiro se ergue novamente, agora sem cabeça, e começa a caminhar em direção ao grupo. Alec percebe que se trata de um cavaleiro sem cabeça e que o enorme monstro que haviam derrotado antes era, na verdade, sua montaria. O cavaleiro, movendo-se com velocidade sobrenatural, ataca com fúria, e Alec mal consegue bloquear o golpe que teria matado todos. Rain rapidamente avança e, junto de Alec, consegue empurrar ele para trás, mas a luta está longe de terminar. O cavaleiro recoloca sua cabeça no corpo, emanando uma energia sombria que faz o chão tremer. Ele atinge Alec com força, lançando-o contra uma parede, mas Yora consegue erguer um escudo mágico a tempo de salvar ele. Alec bebe uma poção de cura e retorna à batalha, revezando-se com Rain enquanto ambos enfrentam um inimigo incansável. Enquanto isso, Locke observa atentamente, aguardando o momento certo para agir. Quando finalmente entra em cena, toda a arena se ilumina com uma aura roxa intensa. O cavaleiro recua instintivamente, percebendo que Locke é um mago e a única ameaça capaz de matar ele. Em um movimento rápido, o chefe investe contra Locke e o corta no peito antes mesmo que Alec possa reagir. O corpo ensanguentado de Locke cai ao chão, mas, para surpresa de todos, aquilo fazia parte de seu plano. O Locke que foi atingido era apenas uma ilusão. Isso coloca o monstro exatamente onde Locke queria, prendendo-o em um emaranhado de estalactites de gelo que o imobilizam e reduzem sua velocidade. Rain aproveita o momento e entra em ação, utilizando uma armadilha de teletransporte que o faz surgir bem atrás do inimigo. Ele o perfura com um golpe rápido e recua logo em seguida. A pequena guerreira também aparece para ajudar os outros, atacando com agilidade, mas o cavaleiro consegue escapar apenas para ser aprisionado novamente segundos depois. Irritado, o monstro fica furioso e, movendo-se como uma aranha, escala as paredes em direção ao mago. Sabendo que Locke é escorregadio e difícil de atingir, o cavaleiro muda de alvo e decide atacar Krea diretamente. Locke, porém, não permite que isso aconteça, ele salta na frente, bloqueando o golpe com sua lâmina mágica. Yora reage imediatamente, lançando um feitiço de reforço e criando várias correntes encantadas que se enrolam no corpo do cavaleiro, prendendo-o completamente. Mesmo não sendo um lutador nato, Locke consegue segurar o monstro por tempo suficiente para que o feitiço se complete. Exausto, ele desaba, caindo do alto e observando Alec com o olhar cansado, mas determinado. Com a voz fraca, Locke diz a ele para acabar com o inimigo usando toda a sua magia devastadora. Alec começa a conjurar uma imensa formação de círculos mágicos que iluminam a noite, deixando Locke impressionado, pois é ainda mais grandiosa do que aquela que ele usou contra o outro chefe. No entanto, depois de tantas batalhas consecutivas, o corpo de Alec começa a ceder sob o esforço de manter uma magia tão complexa. Ele faz o possível para permanecer firme e volta a se levantar para lançar o feitiço de aceleração do trovão. O ataque causa um dano devastador, mas o cavaleiro inimigo ainda consegue se mover e começa a se libertar da magia de restrição que Yora havia lançado sobre ele. Ela luta para manter ele sob controle, mas percebe que a qualquer momento a criatura conseguirá escapar. Por isso, grita para que Alec termine logo com aquilo antes que seja tarde demais. Entretanto, isso é mais fácil falar do que fazer. O corpo de Alec está prestes a entrar em colapso. Essa é a segunda vez no dia em que ele precisa usar um feitiço de tal magnitude, e o consumo repentino de mana deixaria qualquer outro mago em estado crítico e ele não é exceção. Mesmo assim, há algo dentro dele que o motiva a continuar lutando. Ignorando a dor, ele reúne todas as suas forças e conclui o processo de conjuração de uma de suas magias supremas. Um dragão de relâmpago toma forma, e ao ser libertado, voa diretamente contra o cavaleiro, vaporizando-o no impacto e encerrando a batalha de forma definitiva. Com o perigo finalmente dissipado, Alec desaba no chão, exausto, mas aliviado. Ele brinca consigo mesmo, dizendo que ter companheiros de equipe confiáveis faz toda a diferença em situações perigosas. Yora se aproxima e o repreende, dizendo que, na verdade, foram eles que dependeram dele o tempo todo, já que sem sua magia jamais teriam derrotado aquele monstro. Ornis, por sua vez, está apenas feliz em ver que Alec recuperou sua força habitual. Então ele lembra o mago da aposta que haviam feito antes da luta: quem desmaiasse primeiro teria de cumprir um desafio. Como Alec acabou de desmaiar, tecnicamente é o perdedor, mas por ter acontecido após a vitória, Ornis decide aliviar a punição.
O desafio será que Alec não poderá mais guardar segredos sobre o que o incomoda. Se algo o estiver perturbando, deve falar com pelo menos um deles, seja Ornst, Yora ou Kra, para que possam ajudar ele. Riol chega para agradecer a Alec e ao grupo por sua ajuda, e Marbel também faz questão de expressar sua gratidão de forma mais ousada, beijando-o na bochecha, o que deixa Yora horrorizada. Marbel ainda convida Alec para explorar masmorras com ela futuramente, mas Yora rapidamente intervém, afirmando que Alec é o mago do grupo deles e não pode ser emprestado. Como líder do grupo Recroma, Ru decide recompensar Alec, oferecendo-lhe uma carta de recomendação. O mago fica confuso com o termo, e então os outros explicam que, para ser promovido à classe S, é necessário obter uma recomendação de um grupo de mesmo nível, e a aprovação do mestre da guilda. Raul diz que cuidar da parte burocrática será fácil e que Alec pode deixar o resto com ele. Assim, após coletar a pedra mágica do cavaleiro derrotado, a missão de resgate do grupo Recroma chega a um fim perfeito. Ao retornar à guilda, a recepcionista o parabeniza pelo sucesso da missão e comenta que ele tem sido o assunto mais comentado ultimamente. Ela pergunta se ele conseguiu descansar depois da grande batalha, e Alec responde que está em plena forma. A mulher então entrega sua recompensa, mas antes que ele pudesse ir embora, Leiel o chama, dizendo que há um visitante do reino de Galana esperando por ele. Surpreso, Alec estranha, pois não tem mais nenhum assunto pendente com aquele reino. Mesmo assim, decide ver quem é e encontra Vogan aguardando por ele. Dentre todos os que conheceu no castelo, Vogan sempre foi um dos poucos razoáveis, então Alec o cumprimenta educadamente. Antes de qualquer formalidade, Vogan pergunta se Alec havia tentado matar o príncipe Regulus, ao não avisar ele de que ele era fraco demais para enfrentar masmorras sozinho. Alec responde calmamente, questionando se Vogan realmente acredita que Regulus teria ouvido qualquer aviso seu. O homem reflete e percebe que Alec tem razão, embora reclame por ter sido punido com um trabalho de babá após a demissão do mago. Alec pergunta se ele foi designado como substituto no grupo do príncipe, e Vogan explica que mal pode se considerar um mago agora, já que sua função se resume a vigiar Regulus. Depois que Alec partiu, Regulus tentou desafiar sozinho o 30-grau andar de uma masmorra, e acabou gravemente ferido. Vogan esperava que o príncipe aprendesse uma lição com isso, mas ele se recusou a assumir a culpa e exigiu ser levado até Alec para confrontar ele. Surpreso, Alec pergunta se Regulus está mesmo na cidade, e Vogan confirma, dizendo que ele o espera na arena subterrânea de treinamento. Alec não esperava reencontrar ele, mas vê nisso uma boa chance de encerrar de vez essa rivalidade. Assim, mesmo tendo o direito de simplesmente ignorar ele, decide enfrentar ele pessoalmente. Enquanto descem as escadas, Vogan comenta que o único ponto positivo do príncipe é seu orgulho, pois não aceita compromissos. Ainda assim, não entende por que os nobres insistem em se considerar superiores aos plebeus, já que isso só desperdiça tempo e energia. Alec concorda e lembra que, embora também seja nobre, nunca ligou para títulos, tudo o que deseja é viver de acordo com suas próprias escolhas. Quando chegam à arena, encontram Regulus no centro, e para surpresa de Alec, as primeiras palavras do príncipe são sobre as mudanças que o rei planeja implementar no reino. Regulus afirma que, embora discorde delas, irá respeitar a vontade do pai e ceder. Por um momento, Alec acredita que o príncipe finalmente tenha amadurecido, mas essa esperança dura pouco, pois ele logo acrescenta que ainda não suporta ouvir sermões de plebeus como ele. Alec diz a Regulus que, se ele tivesse ouvido seus conselhos no passado, estaria em uma situação muito melhor do que a atual. No entanto, Regulus se recusa a escutar, e Alec percebe que não adianta insistir, o príncipe simplesmente não entende. Regulus passou todos os seus 15 anos de vida sendo ensinado que era superior aos plebeus em todos os aspectos, e essa crença está tão enraizada em sua mente que ele é incapaz de admitir que talvez o problema esteja nele mesmo. Em uma tentativa desesperada de provar que tudo o que aprendeu não foi uma mentira, ele saca suas armas e desafia Alec para um duelo, pedindo que Vogan atue como testemunha da batalha. O jovem príncipe parte para o ataque, forçando Alec a se defender com um cajado, mas este se surpreende ao notar que Regulus está empunhando adagas em vez da longa espada de costume. Anos atrás, quando Regulus ainda estava escolhendo sua arma, Alec havia aconselhado que ele usasse adagas, pois seu corpo era pequeno demais para lidar com o peso de uma espada longa. O príncipe arrogante ignorou completamente aquele conselho. No entanto, agora, ironicamente, está fazendo exatamente o que o mago sugerira. Mesmo assim, trocar de arma não faz dele um guerreiro melhor. Alec desvia facilmente de um dos ataques e o faz cair de cara no chão. Ele percebe que toda essa situação foi, de certa forma, orquestrada por Vogan, e pergunta o que ele disse ao príncipe. Vogan explica que apenas o desafiou a provar sua força se Regulus queria refutar o poder de Alec, teria de derrotar ele em combate. No fim das contas, foi o próprio Regulus quem escolheu ir até ali e enfrentar o mago. Apesar de tudo, Regulus merece algum crédito. Ele não tentou trapacear,
queria um duelo justo, de homem para homem. Suas adagas são artefatos poderosos, e quando colide com Alec de frente, consegue até quebrar o escudo mágico dele, mas esse foi o limite de seu poder. O príncipe havia treinado arduamente com aquelas adagas, e durante esse processo percebeu algo amargo. A magia de suporte de Alec era o verdadeiro motivo pelo qual ele conseguira chegar tão longe nas masmorras. Desde que o mago fora expulso, Regulus tentou inúmeras vezes vencer o 30 grau andar, sempre terminando ferido e sem entender o porquê. Ao ler os relatórios que Alec havia escrito, percebeu que tudo o que ele dissera era verdade, e isso o enfureceu. Se tivesse seguido as instruções desde o início, não teria falhado tanto. Aquilo fez perceber o quão talentoso Alec realmente era, e aceitar isso era uma ferida em seu orgulho. Determinado, ele manda Alec ativar seu artefato e lutar a sério. Alec pergunta se ele tem certeza de que quer continuar, mesmo sabendo da diferença colossal de poder entre os dois, e Regulus, teimoso, não recua. Antes de começarem, Alec faz apenas uma pergunta. É verdade que o rei pretende mudar a forma como o tribunal real é administrado? Regulus confirma, explicando que o rei estava testando a força dos plebeus, por isso havia enviado tanto Alec quanto ele à masmorra. Essa revelação faz Alec sorrir. Finalmente entende por que o rei sempre o tratou com tanta gentileza. Aqueles 4 anos servindo como mago da corte não foram em vão. Aliviado, ele avisa Regulus para se preparar, pois desta vez não irá se conter. Ao ver Alec sacar seu artefato, o príncipe treme, ciente de que será derrotado, mas mantém-se firme. No entanto, no momento decisivo, Alec muda a trajetória do ataque e atinge o chão em vez de ferir ele. Regulus, confuso, exige saber por que Alec o poupou, relembrando todas as vezes em que o humilhou, o ignorou e zombou dele sem motivo algum. Ele construiu toda a sua identidade em torno da ideia de ser superior simplesmente por nascer nobre, e agora, se isso não for verdade, ele não sabe mais quem é. Admitindo sua fraqueza, diz que havia pensado que morrer pelas mãos de Alec seria uma forma de preservar sua honra. Mas, vendo o mago olhar para ele com pena em vez de raiva, sente-se perdido e sem propósito. Alec, que raramente ri da desgraça alheia, não consegue deixar de achar irônico. Veio preparado para uma luta feroz, mas acabou dando conselhos de vida para o príncipe. A situação absurda o faz perceber o quão inútil é continuar alimentando rancor, e ele simplesmente deixa a raiva de lado. Ao notar isso, Regulus abaixa a cabeça e pede desculpas por tudo o que fez. Alec fica surpreso, jamais imaginou que o príncipe fosse capaz de admitir seus erros. Ele entende que Regulus apenas reproduzia o comportamento que aprendeu desde pequeno, e embora isso não justifique suas atitudes, o fato de querer mudar já é algo. Assim, Alec estende a mão para ele em sinal de reconciliação. Regulus hesita, quase assegura, mas recua no último instante, envergonhado e tentando preservar um pouco de orgulho. Em seguida, ele tira o manto de mago da corte que havia tomado de Alec no passado e pede desculpas por isso também, oferecendo-o de volta. Além disso, entrega uma carta do rei, dizendo que há uma vaga aberta para Alec retornar à corte real, se assim desejar. Alec pergunta se isso é uma ordem, mas Vogan esclarece que é apenas um pedido, ele é livre para recusar. O mago então responde que não precisa do manto nem da carta, pois está feliz com sua equipe atual e não pretende deixar eles. Regulus aceita a decisão, mas insiste para que o manto fique com Alec, já que ele é o verdadeiro dono. Depois, anuncia que está na hora de partir, pois não há mais nada a dizer. Enquanto se afasta, esboça um leve sorriso, um sinal de que, de alguma forma, ambos encontraram encerramento naquela conversa. Assim termina o episódio 5.